Muito bom dia, amigos do canal da Liga de Mercado Financeiro Brasileira. No dia de hoje, nós vamos fazer aqui as operações no mini índice e no mini dólar, se assim a gente encontrar as oportunidades. No mini índice, a gente vê aí o mercado abrindo num gap de alta, com cerca de 415 pontos, e continua sua rota ascendente. Já no dólar, nós tivemos aqui um movimento já em queda, o preço alcançando aqui a retração de fibra no 61,8%, e por enquanto respeitando aqui essa região, e uma abertura já meio que prevista, né, pela situação que a gente tem no dia de hoje, né? Hoje a gente tem balanço da Nvidia no final do pregão. As pessoas estão um pouco receosas aí por conta da DeepSeek e outra inteligência artificial aí que já está vindo para concorrer com a DeepSeek. O balanço do último trimestre da Nvidia pode receber algum tipo de impacto por conta disso. E aí, quando a gente vai dar uma olhada na macro, está travando aqui. Quando a gente dá uma olhada na macro da Nasdaq, né, a gente vê só a Amazon aqui um pouquinho positiva, e aqui a gente tem Tesla menos 8,25, Intel a menos 5,27, AMD a menos 3,91, Nvidia, por enquanto, a menos 2,73, Microsoft a menos 1,51. Então, a área de tecnologia para os Estados Unidos tem um impacto na economia de forma muito forte, e as bolsas, né, a Nasdaq em baixa, assusta um pouco o mercado, e aí a gente tem aí um processo aí de complicado com a economia lá dos Estados Unidos. Tá? Apesar de que o dólar está valorizando ainda 0,22 em relação às outras moedas, estando cotado aí a 5,74. Tá? Temos Nasdaq a menos 1,35, então, no geral, S&P 500 a menos 0,47 e Dow Jones a 0,37. Petróleo e minério de ferro em baixa, ou seja, mundo afora, as coisas não estão muito animadoras. Nossa taxa de juros futuros, que antes da abertura do mercado estava na mesma proporção negativa, agora está positiva. Temos aqui o indicador do medo, o VIX norte-americano a 0,67 e o brasileiro a menos 1,07. Então, apesar de a gente ter aqui um momento de alta no índice, a gente encontra agora uma situação mais de lateralização do que de alta. Para vocês entenderem, essa linha branca maior, mais forte aqui, ela representa a máxima do dia anterior, e essa máxima do dia anterior alcançou um alvo que eu falei na sexta-feira passada. Na verdade, não foi apenas ontem, né? Antes de ontem também. O alvo seria essa resistência do canal de baixa aqui do diário, que foi traçada aí há bastante tempo. Ela começou a ser traçada aqui em setembro de 2024, e o preço ele veio descendo, ele ultrapassou aqui o canal de baixa, e sempre depois que ele ultrapassa, ele tende a voltar a testar aqui essa resistência do canal de baixa. E nós temos aqui, então, no pregão da segunda-feira, né, uma movimentação que esbarrou aqui na máxima do dia anterior, e aí o preço ele acabou vindo visitar aqui essa região e a média exponencial de 20 períodos do diário,
quase alcançou a de 87, recebeu uma defesa compradora. O preço tentou subir ontem, né, e não teve força suficiente, de acordo aí com algumas situações que foram mal planejadas mais uma vez aí pelo nosso governo, né, com relação à suspensão da do Plano Safra, que depois foi revisto e o Haddad resolveu conceder ali um valor de 3 bilhões para o Plano Safra. Ainda bem que ele fez isso, porque senão ele ia colocar o Brasil, né, que tem o agro como uma das suas maiores forças, numa situação mais complicada. E no sentido mais populista e social, vamos pensar assim num lado um pouquinho mais ingênuo, porém positivo, né? Aumentando aí o pé de meia para R$ 1.000, né? Para aquelas pessoas que estiverem estudando. E imagina, né? O pé de meia versus salário mínimo. Salário mínimo em torno de R$ 1.500 e o pé de meia é quase um salário mínimo, né? Então, por um lado, é uma situação social importante, né? A gente tem aí uma situação em que o próprio Lula fala que ele quer mais dinheiro na mão de muitos do que muito dinheiro na mão de poucos, né? Então, essa distribuição de renda, ela é interessante, sem sombra de dúvidas, né? Até para as pessoas poderem lidar com essa alta inflacionária que a gente está vivendo no país, principalmente em relação aos alimentos. E, e se ele não fizesse esse tipo de coisa, então aí o índice de rejeição dele, que foi o pior dos últimos tempos, ele acabaria por se enterrar. Então, é um movimento desesperado, né, do governo em busca de uma aprovação e em busca de um não apedrejamento, vamos dizer assim, dos próprios apoiadores do governo de esquerda. O dia de hoje, a gente está vivendo uma temporada de balanços, tá? Então, hoje a gente tem balanço da VEG, né, promete aí pagar bons dividendos aí para as pessoas. O Morasco pode falar um pouco melhor sobre isso, porque ele acompanha mais, é especialista em opções. Temos uma série de outras empresas aí que vão divulgar balanço, são as varejistas também. E aqui na nossa bolsa a gente sabe que aquelas que influenciam mais o resultado são o Itaú, Vale, Petrobras. Petro também, se não me engano, apresentará balanços também. E isso pode trazer aí uma quarta-feira de volatilidade, mas principalmente amanhã, quinta-feira, que depois do resultado do balanço da Nvidia é que a gente vai ver o mercado realmente se direcionar para algum lugar. No dia de hoje, a gente pode sim ter alguma volatilidade, acredito eu que de uma forma um pouco mais branda do que deverá ser amanhã, e a gente precisa estar atento aí a alguns movimentos bruscos que poderão acontecer aí a qualquer momento. Deixa eu dar meu bom dia aqui ao Morasco, ao Ivan, ao Carlos. Então, a gente está vendo aqui o preço se aproximar aqui dessa faixa branca, que representa a máxima
de ontem, tá? Então, é sem sombra de dúvida aí um ponto de resistência. Então, aquelas pessoas que ficam pensando em comprar no rompimento desse pivô, que foi o que aconteceu aqui, acabam levando essa pancada aqui defensiva por conta da máxima do dia anterior. A gente vê aqui uma divergência de IFR acontecendo, e aí a gente tem essa formação desse box aqui para chegar aqui nos 45, nos 55 do IFR, que está junto com a média. Então, aqui a gente pode estar diante de um suporte para que o preço ainda venha trabalhar de forma lateral a explorar aqui essa região de resistência, tá? Caso o preço venha a trabalhar abaixo dessa nuvem, aí a gente começa a pensar numa possível movimentação vendedora, tá? Mas por enquanto vamos aguardar aí um pouquinho o que é que pode estar, o que é que pode acontecer. E aí, como é que foi o dia para vocês ontem? Olha, gente, dando aqui uma explicação do porquê que eu utilizo algumas médias aqui, tá? Para vocês entenderem aqui o setup. Quando há o cruzamento aqui dessas duas médias, de acordo com os meus estudos, é iniciado um processo de mudança de direção do preço. Então, se o preço ele veio subindo, a partir do momento em que essas médias se cruzam, e aqui a gente tem a confirmação aqui do cruzamento dela, a gente começa a ver o início de um processo de uma mudança de direção do preço. Tá? Eu já testei uma venda no primeiro box contrário, aqui que poderia ter sido esse, né? Ou aqui um superior para ver como é que aconteceria. E o que geralmente acontece é que esse processo ele anuncia que é o início de uma movimentação. Então, quando eu fiz o teste, o preço, ele, na primeira vez, ele voltou e quase pegou um stop aqui em cima, e da segunda vez ele pegou o stop. Então, o fato de ele estar mostrando um sinal vendedor aqui não me deixa tranquilo em relação a fazer uma venda nas primeiras reversões após o cruzamento dessas duas médias, tá? Então, o que eu entendo é que é um princípio de um processo de mudança de direção, princípio de um processo. Quando que esse processo ele vai realmente, de fato, acontecer? Ele acontece depois que essa média branca cruza a nuvem e não é apenas no momento inicial do cruzamento, tá? Ele é a gente precisa esperar um tempinho a mais para que seja confirmada a, o distanciamento entre a nuvem e essa média. De uma maneira muito mais agressiva, muito mais arriscada, você pode fazer uma venda aqui? Pode, porque aqui é o ponto mais alto de venda, né, o preço mais alto de venda,
para que o preço possa balançar um pouquinho aqui em cima e não alcance um stop para cá. Dentro de uma ordem conservadora que eu tenho, olha onde ficaria o stop, tá? Então, eu não acho uma região muito interessante para poder colocar em risco a operação. Os alvos são curtos também, tudo bem, mas uma característica que acontece no primeiro retorno a essa média de 50 aqui é que às vezes o preço bate aqui e sofre uma pancada aqui para cima, tá? Então aí a chance de stop aumenta. Então o interessante é ver o cruzamento e o afastamento da nuvem e dessa média para que a gente possa pensar numa operação. E aí o preço fica entre essas duas médias aqui. É possível fazer operação no retorno, no primeiro retorno à nuvem, vendendo? Sim, é possível. Mas essa média de 87 é uma média bastante forte que vai funcionar como um suporte. Então, muitas vezes, a primeira pernada de baixa, às vezes a gente tem que deixar passar por conta da possibilidade dessas médias representarem suporte. E aí, depois que a nuvem passa por esta média lilás aqui, e o preço desenvolve um pouquinho mais para baixo e depois retorna para a nuvem e faz um sinal vendedor, aí sim a gente tem uma probabilidade maior do preço desenvolver para baixo. Então, com o gap de alta, né, a gente tem aqui um mercado que se desenvolveu inicialmente, dando a entender que ele entraria numa possível situação 1. Quando a gente avaliou a macro, a gente viu que ele foi apenas um fogo de palha, um momento inicial, e que o mercado entrou, como de costume, em situação de lateralização, que é o que a gente chama de situação 3. Tá? Então, vamos ter que aguardar mais informações aí para que a gente possa pensar em alguma operação. No dólar, o preço respeitou aqui os 61,8%, tá? E ele fazendo aqui esse sinal de mudança de direção do preço, ele fica muito próximo da nuvem, e aí a operação ficaria inviabilizada por conta da possibilidade de ele ficar batendo aqui para baixo também, tá? Voltou aqui aos 50% da projeção e a gente está vendo aqui um encontro dessas três médias poderosíssimas que estão aqui. E aqui, se essa média branca ela cruzar essas outras duas médias aqui, a gente provavelmente vai ver o dólar derreter. E se o dólar vai derreter, provavelmente a gente vai ver o índice subir. E devagarzinho, olha lá, tá vendo como ele respeitou? Aqui a média de 50. Então, entende quando eu falei que quando a gente entra logo no primeiro sinal de venda aqui, é uma entrada mais agressiva e que poderia colocar o stop em risco, e eu teria sido estopado aqui se tivesse entrado nessa região aqui, ó. Aqui os três, ó, já teria sido estopado. Então, isso acontece porque muitas vezes, apesar da indicação do cruzamento, né, da nuvem com a média, essa situação da nuvem se aproximar da média e voltar a trabalhar para cima é uma possibilidade, aí o preço ele sobe junto, tá? Então, aqui era um ponto de entrada na operação nessa sinalização compradora aqui. Tá? Ele teria um caminho livre, um pouco mais de caminho livre à frente, e aí os dois primeiros alvos teriam sido alcançados, e pela regra do setup, o stop já estaria no break-even.
A gente está vendo a formação aqui de um W torto, tá? E está coincidindo com toda aquela leitura que a gente estava fazendo do dólar, a respeito do cruzamento das médias, tá? Que ainda precisa acontecer. E se isso acontecer, a gente vai ver o dólar cair. E se o dólar cair, o índice vai subir, tá? Então, até que aquelas médias se cruzem lá, a gente tem que contar aqui essa máxima do dia anterior como uma resistência assim, então não vejo o preço trazendo nenhum tipo de deslocamento significativo ainda nesse momento e nessa região que o preço se encontra agora, tá? Vamos ver quanto tempo esse renco aqui vai demorar para fechar. 9h22. Bem-vindo, Gielson, Johnny, Otto. Então, olha só, a gente está vendo o dólar sendo negociado abaixo e acima do preço de abertura, né? O nosso grande amigo e trader Luiz Henrique Pazini, ele diz que essa região dos 50% é a região mais errática do Fibonacci. Então, meter o dedinho aí, como é uma região central, né? Ele acaba, o preço pode acabar sambando aqui para um dos dois lados. É mais interessante a gente esperar o rompimento aqui do 61,8 ou o rompimento do 38,2 aqui. E aqui aqui em cima a gente tem uma região de filé, aonde a gente tem um comportamento do preço que ele tende a explorar essas duas regiões, batendo e voltando, assim como a gente tende a ver essa outra região aqui do 61,8 com 76,4 como uma região de filé também, batendo e voltando aqui também, tá? Preço voltou para a abertura, o índice está testando aqui, se aproximou bem aqui da máxima do dia anterior. Quando eu estava olhando esse conjunto de candles aqui, hoje antes da abertura do mercado, eu estava pensando se a gente poderia interpretar isso aqui como um Harumi, né? E o Harumi, né, que é aquela tradução da mulher grávida, né? Quando a gente tem essa situação aqui, a gente tem uma situação em que o preço ele tende a subir, né? E quando o Harumi de baixa está aqui, então a gente teria o corpo desse candle aqui em cima e o preço tenderia a descer, e de fato foi o que aconteceu, o gap de alta, e o preço está trabalhando aí para querer romper aqui essa máxima do dia anterior. No entanto, o que me desagradou dessa leitura é que todo esse movimento aqui foi uma defesa vendedora muito forte,
que fez com que o preço ele ficasse comprimido aqui. A gente tinha um objetivo de realmente alcançar esse suporte aqui do canal de baixa. Então, não sei se essa força vendedora aqui ela vai se continuar presente uma vez que o objetivo foi atingido. E aí, nesse caso, o rompimento dessa máxima do dia anterior, ele representa aí um, uma realização já das pessoas aqui embaixo e o preço sim pode voltar a subir. Agora, eu ficaria mais animado se a gente tivesse uma sombra grande terminando com o corpo do candle aqui. Aí eu teria defesa compradora. Aqui embaixo, a gente teria aqui o preço alcançando a média de 200, média de 20, alcançando média de 87, e aí a gente realmente teria uma convicção maior de que esse preço ele pudesse realmente se deslocar aqui para o alto e avante, né? Agora, com esse pavio enorme aqui, realmente me deixa na dúvida se esse preço vai ter força suficiente para continuar a subir. Apesar de ter tido aqui uma formação de um W torto, né, de ter rompido aqui esse pivô, o fato de a gente estar na máxima do dia anterior aqui, apesar do W torto ser uma figura de força que diz, olha, a gente quer romper, eu não sei se a gente deve apostar as nossas fichas aí, inclusive porque a gente não está vendo força, a gente não está vendo volume forte o suficiente para que esse rompimento aconteça. A gente já está vendo ele entrar aqui numa área sobre comprada, e agora é a hora da verdade, né? Vamos ver o Doleta. Doleta alcançou aqui o preço de abertura, recebeu uma defesa compradora bastante forte, voltou aqui para os 50%, e aqui é o samba que provavelmente a gente vai ficar vendo aí até a abertura do mercado. Aqui já houve o primeiro cruzamento aqui da média, e se essa média branca cruzar essa média amarela aqui, aí sim a gente vai ver o dólar trabalhar aqui abaixo dos 61,8%. Caso essa média não rompa a amarela, que ela se encontrem e depois a média continue subindo, aí assim a gente vai ver uma elevação do dólar e o índice comece a descer. Então, até que isso realmente se concretize, pela região de preço que se encontra no momento, é interessante ficar no setup do café. O índice faz o rompimento da máxima do dia anterior. Porém, existe aquele ditadinho, né? Aquela regrinha do trader, né? Que precisa entender que a maior parte dos rompimentos são falsos. Então, ele alcançou aqui um price guide, encontrou uma defesa e está agora testando novamente a máxima do dia anterior, que a gente vai ter que ver se vai funcionar como suporte ou se apenas foi, né, um rompimento falso e ele vem fechar aqui para baixo. Então, entendo aí, essa aí é uma região de interesse em que o pessoal vai começar a aumentar a mão aí com mais força, né? É uma região de trap zone, então a gente tem aqui
a região mais provável de correção do preço, que representa o limite de volatilidade de negociação do preço, e aqui embaixo a gente tem a outra região também. E aqui no meio a gente tem a nossa famigerada trap zone. Então a gente está numa região de trava, né? Quando a gente olha para o dólar aqui, a gente vê a figura de um W, né? Aqui no rompimento desse pivô ele não teve continuidade, houve uma defesa, e aí chegando no preço de abertura ele volta a fazer uma tentativa e não consegue romper esse pivô aqui. Se ele tivesse rompendo, ele ia bater, ele ia dar de cara aqui com essas três médias, que poderia representar assim uma resistência muito forte e voltar. Então não dá para considerar operação, porque não temos caminho livre à frente aqui em relação a essas médias, tá? E até que a gente veja realmente o cruzamento dessas duas médias, que é o que está cheirando que vai acontecer, mas a gente não sabe se elas apenas vão se encontrar e depois essa média branca acaba fazendo uma curva muito forte para cima, a gente ainda tem que aguardar. Olha lá, o índice ele volta até a média, então ele está sendo negociado para cima e para baixo do preço da máxima do dia anterior, tá? Então mostra também a indecisão aí. Se esse box agora ele fecha para cima, ele autoriza uma entrada compradora, tá, gente? Mas eu sinceramente não acredito nessa compra, não. Tem que deixar passar. Bom dia, Dani. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom Tudo e dia. você? Parabéns Tu- pela live de ontem, viu?
Ah, obrigada, foi tão boa, né? Te bater papo. A gente bate papo assim tão natural, né, cara? Que passa o tempo a gente nem vê, né, meu? Falei, Foi. caramba, 2 horas de live, né, cara? E nem. Parece que a gente conversando no sábado lá, trocando ideia do mercado, né? Pensa que não, o tempo voa, né? É Cara, hoje verdade. tá estranho aqui o negócio. Tô esperando vou fazer uma operação aí no índice hoje, cara. Mas tô esperando chegar lá no ponto do Dr. Fabrício, né? Que ali tá bonito ali se der um trade, né? Tem uma É. região importante do gráfico ali também. E fiz o dolinha e peguei duas compras. Aí, como eu já bati meta, agora eu tô quieta, né? Porque aí tá entre ajuste e fechamento, então o dólar fica bem brigado. Eu tô quieta aqui agora. Oh, que massa, Mas, parabéns. obrigada. Conseguiu Obrigada. pegar quantos pontos aí? Peguei 10 pontos. E aí vazei. Eita, que maravilha. Aí fiz dois trades, né? Não desenvolveu, né, Marcelo? Porque assim, o trade deu no fechamento e logo lá em cima tava o ajuste, né? Então chegava ali, eu ainda pensei, vou segurar com só 5 pontos, porque se o mercado estourar, pegou o stop da galera aí, vai subir, né? E aí eu subo junto. Só que chega ali no ajuste, os caras batem tudo de novo. Aí o mercado volta. Aí o que que eu fiz? Eu fiz um outro trade, peguei outra compra. Aí saí com mais 5 pontos, aí me tirou, né? Aí fechei os 10 pontos e pronto, porque não tem muito o que fazer quando o mercado tá numa região desse tipo aí, sabe? Aliás, não fiz 15 pontos, ô Marcelo. Foi um de 10 pontos e um de 5. Aí Que parei, né? maravilha. Oh, tá ótimo. Tá bom. Partiu ações agora? É, agora eu vou dar uma olhada. Tô tentando fazer a operação lá no índice, ver se chega ali, né? Aí depois eu ver as ações, porque tem um monte de balanço hoje também, né? Então, até o final do dia aí, os caras talvez montem posições aí, eu vou dar uma olhada lá. Legal, legal. Dólar querendo subir, hein, gente? Fazendo força para romper esse pivô aqui, mas tomem cuidado na compra dessa. Se ele fechar aqui para cima para comprar, porque ele vai dar de cara com três médias fortíssimas que podem servir como resistência aí, viu? Tomem cuidado. Olha lá, já recebendo defesa. Aí tá uma briga de cachorro grande. A gente, olha só que interessante. Aqui a gente teve uma figura de força W torto bem grande, né? Então, apesar de no rompimento desse pivô aqui, ou seja, esse box aqui ter dado autorização compradora, eu falei para vocês que não faria essa operação porque não via caminho livre à frente em função da máxima do dia anterior aqui. Ele rompeu, voltou para a média, conseguiu, no retorno à média, fazer um box bonitão aqui, acima da máxima do dia anterior, e está encontrando aqui a resistência no price guide. E aqui ele começa a querer desenhar também um W torto em miniatura, um segundo W torto. Então seria uma segunda confirmação de força, tá? Aí aqui a gente já tem uma característica aqui diferente da característica daqui. Aqui a média de negociação de preço estava bem distante aqui da máxima do dia anterior. E agora a média já está querendo ultrapassar a máxima do dia anterior. Tá? Então, existe aqui uma motivação compradora importante, mas igualmente uma região complicada, porque ela está apenas 100 pontos de distância do limite de volatilidade. E se ela fechar
um box acima, que seria a entrada do W torto, a gente teria cerca aí de 100 menos 40, então a gente ia ter 60 pontos apenas de scalp para poder fazer com uma segurança um pouquinho maior. A média, ela está tentando cruzar a máxima do dia anterior, mas ainda não conseguiu e o preço está sendo defendido aqui. Esse cruzamento de média que rolou aqui, lembra que eu falei para vocês que ele daria o início a um processo de venda, tá? Aqui, ó, o cruzamento aconteceu, a venda realmente aconteceu aqui. Visitou essa primeira região de média, que eu falei que poderia servir como suporte, serviu como suporte, fez a pernada do W torto agora. E o preço não está desenvolvendo aqui, tá? Então, pode ser que uma segunda tentativa, um alvo nessa média aqui, venha acontecer nessa região, tá? A gente tem uma divergência aqui, tem uma segunda divergência, e o preço ele está sambando aqui no 55. Se nesse ponto aqui, esse preço ele tivesse conseguido romper esse pivô aqui, provavelmente a gente ia ver o índice dar uma estourada para cima. Por que que o índice não está estourando para cima ainda? Porque o dólar também está sambando ali. Se o dólar está querendo, está nesse samba aí, que não sabe se sobe ou se desce, se forma aí a figura do W torto. Aqui se rompe esses dois pivôs, o dólar ele ganha um apetite comprador, ganha, mas não ganha com, a princípio, um volume ou uma região interessante para fazer compra aí, não. Pode ser que ele consiga fechar para cima onde mais, sei lá, um box e dois no máximo e depois comece a voltar para baixo. E eles estão forçando o dólar aí, viu, Marcelo? Todos os institucionais, a maior parte dos que eu olho aqui, 3, 6, 7, 3, 6. 6 estão comprados contra 3 vendidos, cara. Então tá bem forte a probabilidade do dólar aí dar um estouro, viu? É que a região aí é complicada, mas eles estão todos comprados ali para a região do 48, 48,5, 47, por ali, entendeu? Ele viria até mais ou menos aqui, então, né? 48. É, o que eu tô olhando ali tem uma região bem importante no 60, no 5.760. Tem o pontinho do Dr. Fabrício aí, tem o ajuste exatamente nesse ponto, então por isso que eu não tô fazendo nada, porque às vezes eles dão essas forçadas aí, daqui a pouco cai tudo de novo para depois subir, né? Então eu fico quieta, mas os DIs também estão subindo, né? Então o BS está bem montada na compra aí também, a Morgan, JP, tem um monte de player bem montado na compra aí, viu? Essa Vou olhar compra, também os 60 essa minutos. compra aí eu não faço de jeito nenhum. Então, e eu vou te falar uma coisa, lá no fluxo no índice, tá? Tava bem robotizado até esse horário aí, né? Só que agora a gente tem a UBS e o Bradesco vendendo, tá? O índice no 128.628 e no 128.636. Só que você tem uma porrada de player bom, forte também comprando ali, estrangeiro, entendeu? Então, cara, quem tá mentindo, o dólar ou o índice? Não sabemos, né? Tem alguém mentindo aí. Os dois estão É, mentindo. Não tem tem quem alguém está mentindo mentindo. aí, cara. Ó, o dólar, sinceramente, ele tá numa região dos 60 minutos de grande importância aí para o comprador, né? Então, meu, é complicado. Ó, falei para você, eles forçam, né? Uma região ali e daqui a pouco o preço vai descendo, entendeu? Então,
Cara, como eu já sei que esses rompimentos no dólar, foi o que eu falei ontem na live, 80% é falso, cara, eu não entrei mais não. Né? Mas se fosse outra época aí, eu já tava entrando achando que o negócio ia estourar e ia voar pra cima com tudo, né? Ah, é. Malandragem esse dolinha. Dólar, índice é só malandragem. A gente está chegando no horário também que a gente Já tá no já, leilão, né? Já abriu o leilão aí já. já tem que puxar o freio de mão. E essa semana, gente, é engraçado, né? As melhores operações apareceram depois dos nossos horários de live, né? Os horários mais arriscados para a gente fazer as operações está sendo os horários da live. Depois a gente vê o preço se deslocar de uma maneira mais tranquila, né? Depois das 11, depois do meio-dia. Se bem que ontem à tarde o índice, ele, depois que caiu, ele deu uma bela de uma lateralizada também. Eu até tentei fazer uma operação, mas ele estava tão devagar que eu fiquei sem paciência e desliguei a plataforma. Olha lá, nuvem passando da máxima do dia anterior, fazendo aí o rompimento. Então a gente tem aí um mini W torto aí querendo dar as caras. Então a gente começa a pensar numa possibilidade maior aí de compra para o índice, só que sem caminho livre à frente, né? 60, 70 pontos mais ou menos até o limite de volatilidade. Então não tem caminho livre à frente legal. No dólar, o preço mais uma vez voltando para o preço de abertura. E o que a gente tem como característica é que o preço ele está lateral em relação à nuvem, em relação à média, ou seja, não tem definição alguma. A gente está vendo agora o cruzamento dessa média branca com a amarela, e eu falei para vocês que esse cruzamento aqui ele pode trazer a perspectiva vendedora e realmente o preço desceu desde que esse cruzamento aconteceu, tá? Então, ele dá uma inspirada aqui na gente para efetuar uma venda e sim, até aonde? Até essa mínima aqui. Mas em preço de abertura é loteria, né? Tem gente apostando na venda, tem gente apostando na defesa compradora, tem de tudo. Então, aqui, se você fizer qualquer operação aqui nessa região, é a mesma coisa de jogar uma moeda para cima e falar, e aí? O que é que acontece? E aí pode ser que aconteça uma coisa que outra vez eu vi em uma exposição de marketing publicitário, uma situação que foi muito engraçada. Sabe aquela história de quando a gente pega um pão de forma e passa manteiga no pão de forma? E aí você vai dar uma mordida no pão e aí o pão ele cai sempre com a manteiga, o lado da manteiga no piso. Já passaram por isso? Né? Que você passa a manteiga no pão, ele escorrega da sua mão, ele cai de alguma maneira e aí só para sujar o piso ele cai com a manteiga no lado do piso, né? E aí esse festival de publicidade, o cara foi genial. Ele pegou o pão de forma e passou manteiga dos dois lados, né? E quando ele fez isso, na hora que ele foi dar uma mordida e ele soltou o pão propositalmente, né? Apareceu a câmera lenta, né, do pão de forma virando e chegando perto do chão.
e na hora que o pão chega perto do chão, ele começa a fazer assim, ó, bater dos dois lados. Então, cara, aí você vai comprar ou você vai vender, não é que é 50% de chance de dar certo, pode ser 100% de chance de dar errado, porque o preço pode subir, descer e ficar violinando todo mundo o tempo todo. Entende? Não dá nem para a gente considerar como 50% de chance de dar certo, não. Minha gente, pode ser que eu perca uma oportunidade de fazer uma operação, tá? É capaz que aconteça, porque existe também a lei de Murphy, né? Toda vez que a gente sai para um intervalo, para um descanso, é quando a coisa que você queria que acontecesse acontece. E isso faz parte. Mas se a gente não se desprender dessa situação, você vai passar 8 horas do seu dia sentado em frente a uma tela, né? O que faz muito mal para a saúde física e mental. Então, fazer o quê? Tem dia que dá para a gente fazer operação, tem dia que não dá para fazer, tá? O horário para mim é proibido e eu vou aproveitar esse horário para colocar o meu período da tarde em dia, fazendo as confirmações das consultas que eu tenho que fazer hoje à tarde e à noite. E então eu vou dar uma pausa aqui na gravação e já já eu volto. Muito bem, estamos de volta. Seja bem-vindo, Lucas. Olha lá, gente, aquele cruzamento que eu falei que era o início de um processo de correção do preço, ele veio aqui corrigir. Testou a média de 50, subiu, alcançou o limite de volatilidade, a região onde a correção do preço acontece, fez uma sinalização vendedora aqui e o preço volta à média de 50. Provavelmente esse preço, ele, olha, a pancada foi grande, ele vem aqui agora testar essa outra média aqui. O que que eu preciso ver? Eu preciso ver o cruzamento dessa média branca com essa nuvem. Deixa eu dar uma olhada no dólar para ver o que ia acontecer. Ó, o dólar ele só está sambando aqui na média, aqui está flat. O cruzamento está acontecendo aqui. Dólar querendo subir. A gente considera que essas médias se encontraram, não que se cruzaram ainda, né? Deixa eu dar uma olhada na macro aqui para entender um pouco melhor essa situação. Dólar cotado a 5,7445, dólar ainda mais valorizado, taxa de juros dentro de um range lateral, VIX lateral, EWZ 51%, Vale 0,61, Petro 0,42, Itaú 0,18 de baixa. Minério de ferro em baixa, WTI Brent em baixa. Está começando o cruzamento
da nuvem com a média branca, e aí a gente entra numa zona de limbo. Como que é essa zona de limbo, Marcelo? Essa zona de limbo é uma zona em que o preço ele pode voltar a ser trabalhado entre essas duas médias aqui, principalmente depois que o segundo box de corpo inteiro do Renko fecha abaixo dessa média. Pode ser que ele despenque? Pode, mas ele tem uma probabilidade maior de voltar para dentro dessa região aqui. O terceiro box é o limite para ele voltar. Se ele não voltar, ele provavelmente vai descambar aí para baixo. Então, aqui é o quarto box de corpo inteiro fechado para baixo, então provavelmente ele deve continuar descendo. Aí, o que que eu quero ver? Eu quero ver o cruzamento dessa nuvem com essa média e o retorno do preço a essa nuvem. Se ele gerar um sinal vendedor aqui, aí eu entro vendido. Oh, meu filho, volta para a nuvem, volta. Na sobrevenda, ele está fazendo aqui uma divergência de FR, tá? E ao mesmo tempo é um W torto. Então agora ele tem uma probabilidade grande de voltar à nuvem. Ficou muito... Aqui o stop fica. Eita, que eu não apertei. Ai, cacete, o mousepad. Meu dedo tocou no mousepad que estava destravado e a operação foi dada. Entrei na operação. Meu Deus do céu. Não era para ter entrado. Eu queria ter visto o sinal. Meu Deus do céu. Agora eu virei trader torcedor. Puta, não era para ter entrado. Ele tem que dar esse sinal, aí ele tem que fazer um sinal de venda para a gente poder entrar, entende? Cacete, ó. Vai dar stop.
Puta, essa foi foda. O cara virou trader torcedor agora. Meu pai. Marcelão, Oi, quando isso acontece, você não taca o dedo no zerar, não? Cancelar a ordem? bicho, eu pensei em fazer, sabe? Mas a região, ela até traz uma probabilidade, sabe? Mas aí entra a parte do torcedor, que nem você comentou. Se fosse na tua conta real, você faria? Rapaz, eu deixaria, cara. Ah, então tranquilo, então. Eu deixaria, porque, cara, essas cagadas acontecem, sabe? Então não é nem Então, torcedor, não. Então tá dentro, então. se acontecer, beleza. O ideal aí seria esperar um box de confirmação. Teve esse vermelho e fechar mais um abaixo, sabe? Hum. Aí seria mais interessante. Vou até colocar aqui na real, um aqui abaixo. Aí, na real vai dar stop. É.
Beleza, deu certo na real e na conta da Trade Arena. A torcida foi boa. Valeu, galera. Vocês torceram por mim aí, tá tudo certo. Mas esse aqui, gente, é o setup do trader consistente, tá? O setup do trader consistente, ele tem essa característica aqui. Acontece o cruzamento de média. Esse cruzamento de média vai dizer, ó, vai dar início a um processo de mudança de direção do preço. Ele veio aqui, trabalhou abaixo da média, né? Então teve uma mudança de direção de preço aqui. No primeiro toque, na média de 50, ele tende a subir. Aqui ele estava fazendo um processo de W torto, mas aqui a entrada não tinha caminho livre à frente, porque aqui é máxima do dia anterior. Ele rompeu, sambou aqui, esse price guide segurou um bom tempo, a média continuou subindo, depois que a média gerou um box de compra e um de confirmação, fazendo um mini W torto aqui também, o preço subiu, e eu também não fiz essa operação porque não vi caminho livre à frente por conta do limite de volatilidade, tá? E entrou aqui o horário proibido a partir das 9h50 até as 10h10. Então, aqui estava marcando aqui 9h47, aqui já está marcando 9h51. Então, aqui eu não operei. 10h03 aqui ainda, abertura do mercado, né? Então, ela trouxe aqui o box abaixo da nuvem, a nuvem se tornou vermelha, e aí a gente poderia fazer de uma entrada mais agressiva, com um número de pontos maior, um processo de venda, pensando aqui numa parcial nessa média branca e numa média no alvo final nessa média lilás. Aí, o que que eu faço? Eu espero essa média branca cruzar a nuvem. Cruzou a nuvem e deu um distanciamento entre elas muito bom, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar o preço voltar à nuvem abaixo dessa média lilás. E ele costuma fazer esse desenho aqui, ó. Ele faz um rabo de cavalo. É como se fosse um S. Então, a probabilidade do preço voltar para cima da média de 87, quando a nuvem passa por ela, é uma probabilidade mais difícil de acontecer. Por isso eu mantive a operação, tá? Acontece às vezes? Acontece, tá? Mas ela é mais difícil de acontecer quando o preço ultrapassa a média de 87, a nuvem ultrapassa, ele volta, dá o sinal vendedor, na confirmação a gente entra. Eu entrei aqui porque o meu dedão esbarrou no mousepad do próprio notebook que estava ativado e tinha que estar desativado. Então, foi uma entrada aqui que eu não faria. Eu fui fazer essa entrada aqui na conta real, que é depois do box vermelho, aqui fazer uma entrada aqui. E aí ele pagou e o objetivo final é a média de 87. Como tem limite de volatilidade aqui, às vezes ele samba um pouquinho, mas não vem. Agora aqui, a média continuou descendo, fez sinal vendedor e fez sinal de confirmação. Só que a média ainda não passou a média de 87. Por essa razão, eu entendo que a negociação ainda está acima dessa média de 87, então o que prevalece é que o preço volte para essa média de 87 aqui. Não acredito mais nessa venda. Ah, e se romper esse pivô aqui, Marcelo? Ele pode descer mais um box e depois ele volta a subir. Enquanto a nuvem não romper essa média, para mim, venda proibida.
E a negociação continua no preço de abertura, né? Olha lá, a média está no preço de abertura. Então, tudo pode acontecer aqui para cima e para baixo, sabe? Ele pode fazer violino aqui em cima e pode fazer violino aqui embaixo. É meio da trap zone. Então, cara, aí, meu irmão, operação feita nessa região, desse por feliz, por satisfeito e fique na sua. Olha lá. Aqui vocês acham que não teve um monte de movimentações vendedoras aqui? Com toda certeza, né? Agora olha o que está acontecendo aqui em cima, ó. Essa média está cruzando com essa aqui. Por enquanto ela encontrou. Quando elas se cruzam, significa o quê? Mudança da direção do preço. Então, se ele estava descendo, elas se cruzaram, então a gente começa a pensar o quê? Em compra. A galera que vendeu aqui gerou stop aqui em cima. Então, a robozada institucional vem ter uma probabilidade maior de vir buscar stop aqui. O pessoal tá querendo vender com força. Você vê que o Renko ele tenta subir e a galera, não, não sobe não, pelo amor de Deus, não venha pegar meus stop não, pelo amor de Deus. Mas você acha que a automação institucional perdoa? Ó, agora a nuvem está começando a romper a média de 87. A história já começa a ficar interessante aí. Hoje eu estou distraído, viu? Eu ia apertar o 3 aqui para colocar três contratos. Ai, meu pai. Aí a gente está tendo o rompimento da nuvem na média de 87.
Estou gostando disso, não. Isso aí deveria ter tido força, deveria ter tido continuidade aí, porque teve o rompimento de pivô anterior. Está chegando num fundo aqui de IFR, vou aliviar o peso aqui, proteger a operação, trabalho stop gain, vai, seu bisonho. R$ 123. Show de bola. Dia encerrado. Então, vamos dar uma olhada como é que está a situação. Trade Arena, minha gente. Saldo de R$ 2.404 na conta Safe, tá? Trabalhando com uma média aí de R$ 150 aqui, média de operações vendedoras, R$ 120 foi a média de operações vendedoras. As operações perdedoras, 128, porque esse setup ele trabalha com uma relação um pouquinho invertida, tá? Porque os stops são calculados com base na área central do IFR, mais um pequeno desconto de um box, por isso que ele fica invertido, tá? O saldo bruto aqui de 4.457 e o saldo líquido de R$ 2.404. Média de lucro e de prejuízo 42. Razão da média de lucro e prejuízo 0,94. Poderia ser um pouquinho melhor, né? Pelo menos passar um pouquinho para cima do 1, né? Mas tá bom. Maior sequência vencedora de 7 trades, maior sequência perdedora de 3 trades, retorno do capital inicial em 0,37%. E é isso aí. Olha lá, o preço teria alcançado aqui o alvo. Ele está chegando aqui pertinho do limite do suporte principal aqui do doutor, né? Então, aqui a gente já começa a ficar atento para uma possível correção do preço, tá? A gente está vendo o preço aqui em sobrevenda, e aqui o preço ele tentou subir um pouquinho, ele está querendo descer mais um pouquinho.
Pronto, chegou aqui no suporte principal, passou um. Agora, se ele sobe e passa dessa linha amarela aqui do IFR, ele volta para fazer a correção. Caso contrário, ele continua no seu rabo de cavalo. Entrou, o preço entrou em área vendedora. Aqui a gente tem uma área vendedora. O que eu recomendo é que você espere a nuvem passar para baixo do suporte, tá? Ou seja, a média de aqui eu tenho uma média de 14 e uma média de 19, tá? Então, se você usa uma dessas duas médias, esperem essas médias passarem aqui para baixo, para que vocês possam ter confirmação do interesse vendedor. E eu fiquei com vontade, né? Estou me coçando para fazer mais operação, mas os resultados já estão legais para mim, eu não quero colocar eles em risco, não vou me expor mais ao risco, tá? Aqui a gente tem um W torto aqui formando, se esse box fecha para cima aqui, provavelmente esse preço ele volta para corrigir mesmo, viu, gente? Apesar do suporte agora servir como uma resistência, a média ainda não passou, então é bem provável que ele venha trabalhar um pouquinho mais, pelo menos até a média de 19, tá? Eu só vou ver aí o que é que vai acontecer com esse desfecho e vou, vou encerrar aqui a live. Não vende. Se ele fechar para baixo, não vende. Espere. O preço já está em região de sobrevenda. Ele não está ganhando impulsão vendedora forte. A gente tem Itaú, Petrobras e Vale na parte superior do campo de jogo ali, o DI é que está dando uma desequilibrada, que o DI está muito alto ainda, tá? Então, se for vender, espera o rompimento do pivô aí, tá? De preferência, espera a média passar o suporte principal, espera o preço retornar à média e dar um sinal de entrada vendedora. Então, é um processo. Olha lá, ele vai subir.
A nuvem não ultrapassou o suporte. Espera, não vende, espera. Se ele fechar para baixo aí, a gente pode pensar numa venda. Ó, fechou para baixo.
Deu aquele cheirinho no. Ai, meu pai. Agora, se você voltar, tu não pega meu stop, não. Sai no zero, mas tu não pega meu dinheiro, não, seu safado. Por que que eu protegi, pessoal? Porque ele bateu aqui, ó, no 70 da sobrecompra, e aí ele faz aqui um processo de um possível retorno ao 45, né? Então, a probabilidade de stop aumenta muito quando ele não tem continuidade, ele respeita o 70. Então, é melhor sair no zero aqui do que arriscar ele dar uma descambada aqui para cima, né? Aí agora, se ele fizer um sinal vendedor, ou seja, um box amarelo, um box vermelho de confirmação, aí sim a gente entra vendido, porque a nuvem está rompendo aqui o suporte, e aí a gente pode pensar aí num alvo aqui nessa mínima do dia anterior aqui. Agora, esse tipo de desenho aqui, olha, do IFR, o que é que eu vejo? A gente tem duas entradas vendedoras aqui, ó, vendedoras não, né? Tem duas sobrevendas muito acentuadas aqui, e quando isso acontece, a gente precisa esperar um sinal comprador passando essa região do 55 aqui. Então, o preço ele veio, fez aqui esse processo, chegou, respeitou a área central do IFR, voltou para o 70, encontrou aqui um pouquinho de dificuldade, ele pode voltar um pouquinho para fazer um fundo um pouquinho mais alto do que esse aqui, e depois ele voltar para a área central da região do IFR, fazendo o quê? Mais um W torto. Então, o sinal aqui no 55 do IFR, ele é um sinal comprador. Olha lá, na minha proteção, no zero, eu acabei não fazendo o trade aí, tá? Teria pago os R$ 22. Olha lá, ele fez um fundo um pouquinho maior do que o outro e está recebendo um impulso comprador. A nuvem já passou completamente aqui o, o suporte, então a gente ganha um reforço vendedor aqui, tá? Então, o ideal aqui é o seguinte: se ele apresentar box amarelo, box vermelho, confirmação, alvo aqui no 127.540. Pode arriscar aí um alvo no 127.540? Até pode, mas o risco aqui é realmente essa figura acabar acontecendo aqui. Ela está vindo visitar novamente o 70 e está tendo dificuldade de avançar.
já é uma divergência de FR. E o volume aumentou muito. Então, aqui ele provavelmente, olha, agora ele vem com esse sinal vendedor aqui, mas está dando o alerta, né? Se ele fecha para baixo aqui, o que eu acho difícil que vai acontecer, gerando um sinal vermelho, daquele vermelho forte, mas nem com confirmação de venda eu entro na venda aí, não. Olha lá, suporte virando, né, uma resistência. E agora a gente vai ter que ver o comportamento do preço nessa região central aqui. Preço voltando a testar aqui a região central dos 50 DFR, está rompendo, querendo voltar para dentro aqui da região de correção. Vamos ver se a força vendedora vai permitir. E agora lateralizou. Então, gente, melhor sair na conta real com um pouquinho do que arriscar ficar negativo e ficar bravo, né? O que eu pensei aqui é que se ele fechasse para cima, ele viesse buscar essa média de 50, tá? Para quem vai continuar, a média de 50 pode ser pode proporcionar uma compra quando ela cruzar a nuvem, tá? Então,
Quem vai utilizar essa média, aguarde o cruzamento da média 19 com a média aritmética de 50, tá? 19 exponencial com aritmética de 50 para pensar em compra. Beleza? Vou nessa, minha gente. Um grande abraço para todos e até amanhã na live do Dr. Fabrício, às 9 horas da manhã. Um abraço. Tchau, tchau.